Eu queria começar só contextualizando um pouco, né, sobre o trabalho do IDEC, para que todo mundo saiba aí de onde que a gente está falando. O IDEC é uma organização não governamental, né, fundada em 1987, voltada para a defesa do direito dos consumidores, né, de uma perspectiva de não só defender o consumidor, mas empoderá-lo nas relações de consumo e tornar as relações de consumo mais equilibradas e éticas. Nós trabalhamos em uma série de chaves, né? Nós não fazemos só atendimento ao consumidor, nós temos uma atuação muito forte também em pesquisa, em incidência, em representação coletiva, e eu acho que é importante que se diga isso para entender um pouco da minha apresentação hoje, né? Que eu acho que resume bem um pouco de todas essas linhas de atuação do Instituto. Eu estou falando aqui pelo Programa de Saúde do IDEC, eu sou analista do Programa de Saúde do IDEC, mas a gente também tem 6 outras áreas temáticas de atuação. Bem, como o tema central da nossa mesa é o conceito de participação social e acesso, eu queria primeiro só começar apresentando um pouco conceitos possíveis de acesso no direito à saúde, né? Então, a gente pode desde falar, por exemplo, de acesso realizado versus um acesso efetivo, né? Então, acesso realizado é a ideia só de uso, acesso efetivo é aquilo que diz respeito à possibilidade do usuário que acessa ter alguma efetividade na sua saúde e ser satisfeito individualmente a partir desse acesso, né? E é isso, é um conceito complexo dentro da saúde coletiva e é um conceito que também depende de uma série de determinantes, né? Eu coloquei aqui uma grande lista de determinantes de acesso, mas eu acho que quando a gente está falando de medicamentos, uma particularidade é a importância dessa chamada disponibilidade socio-organizacional dos medicamentos, né? Que a gente, enfim, o usuário só consegue acessar se existe todo um desenho institucional que o permita acessar. E dentro desse desenho institucional é particularmente importante falar de preços e de incorporação. Eu vou focar, então, aqui a minha apresentação em preços e incorporação, porque são também os aspectos nos quais o IDEC tem uma maior incidência, mas também é importante que a gente tenha a noção de que só preço e só incorporação tampouco resolvem o problema de acesso a medicamentos, né? Então, começando a discussão sobre os preços, eu queria falar um pouco de regulação de preços de medicamentos no Brasil. Tenho certeza que todos aqui já estão bem familiarizados com esse panorama, mas no Brasil nós temos, desde 2003, um órgão específico de regulação de mercado responsável pela área de medicamentos no Brasil, que é a CEMED, né, a Câmara de Regulação de Medicamentos. Ele é um órgão interministerial, cuja secretaria executiva cabe à Anvisa, né? Salvo engano, a gente teve até a diretora da CEMED ontem aqui palestrando, a doutora Daniela Marreco. E aí é isso, todos os medicamentos que vão entrar no mercado brasileiro, eles precisam passar por uma regulação de preços feita pela CEMED. E a CEMED faz uma regulação de preços baseada na ideia de preço-teto, né? É um modelo de price cap. Aqui, eu queria focar especificamente, falando de regulação, nos requisitos de transparência para que a farmacêutica faça o registro do seu medicamento no Brasil e possa vendê-lo, né? Possa ter esse preço regulado pela CEMED. Os requisitos atuais de transparência são alguns. Então, a farmacêutica precisa abrir o preço que é praticado em outros países, o preço que se pretende praticar no mercado interno, valor de aquisição do IFA, o preço de tratamento por paciente, o número potencial de pacientes a serem tratados, os gastos com publicidade e propaganda e preços de substitutos no mercado. Eu foco aqui nos requisitos de transparência. Primeiro, antes de fazer a crítica, eu coloquei aqui só esse gráfico que mostra um pouco do panorama de preços de medicamentos antes e depois da regulação do mercado no Brasil, para mostrar que, de fato, a CEMED entrou num momento crítico de aumento de preços no Brasil e ela é efetiva em manter esses preços a patamares estáveis e, na comparação internacional, inclusive, menores do que em outros países. Então, é importante que se reconheça
a efetividade dessa regulação em manter preços minimamente acessíveis no mercado, né? Então, agora, indo para as críticas, quando a gente fala em problemas regulatórios no Brasil, o fato da gente adotar um preço teto não é um deles, né? Essa é uma das coisas que o IDEC, inclusive, defende. Mas existem alguns problemas regulatórios, e eu foquei ali no meu outro slide sobre os requisitos de transparência, justamente porque, na avaliação do IDEC, esse é um dos principais problemas que a gente tem na precificação de medicamentos no Brasil, que acaba levando a preços muito altos e pouco transparentes, o que também dificulta muito depois a participação, né, que, afinal, é o nosso tema de discussão. Então, eu tenho aqui uma série de problemas regulatórios que nós identificamos na regulação de preços pela CMED, né? Então, a gente tem uma metodologia defasada, né? A gente usa de referência uma cesta de países que tem uma realidade socioeconômica muito diferente do Brasil, né? Então, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Grécia, Portugal, todos eles países com sistemas de saúde muito diferentes, realidades econômicas muito diferentes, mas, mesmo assim, é nessa cesta de países que a gente se baseia na hora de definir um preço de medicamento quando ele entra no mercado brasileiro. A gente tem atualmente uma impossibilidade de reajuste negativo desse preço, né? Então, se a gente tem um medicamento que entrou no mercado do brasileiro nos anos 2000 até hoje, enfim, tem a diferença de que a patente provavelmente estaria expirada, mas até hoje o reajuste deste medicamento originalmente registrado só poderia ser feito positivamente. Aí, o problema de transparência, né? A gente acaba não tendo acesso aos custos reais de desenvolvimento do medicamento, né? Aos custos de realização de ensaios clínicos, que acabam sendo justamente o que encarece mais o medicamento, né? É claro que quando a gente está falando de terapias gênicas, existe o próprio custo de produção, que também é muito alto, mas é isso, o preço de desenvolvimento nem se compara, até porque é um investimento de risco. E a gente tem também um problema de ausência de regulação sobre políticas de desconto. E, considerando todos esses problemas regulatórios, o IDEC, inclusive, tem uma campanha, essa campanha que está aí no slide, que é a campanha Remédio a Preço Justo, cujo principal mote é a aprovação do PL 5591 de 2020 no Senado, né? Então, este é um PL proposto ali, bem quando a pandemia estava chegando no Brasil, ele foi proposto pelo senador Fabiano Contarato, e ele traz algumas medidas que, na nossa percepção, ajudariam a garantir preços menores e mais transparentes no mercado brasileiro, né? E aqui, enfim, tem uma série aqui de medidas previstas no PL, mas, dentre elas, eu queria destacar aqui para a nossa mesa de participação social as medidas relacionadas à governança, né? Então, a gente acha que é muito importante que, no Conselho Técnico da CMED, tem uma ampliação da participação de entidades da sociedade civil e entidades representativas também, né? Então, nós defendemos que seja inserida nesse conselho a ANS, bom, a Anvisa já está lá, mas o CONAS, o CONASENS, o Conselho Nacional de Saúde, o CAD, e pelo menos um representante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Porque, atualmente, a participação dentro da CMED é muito restrita. E também, claro, alguns novos requisitos de transparência no ato do registro que ajudem também a informar a participação nessa discussão de preços, né, que permitam, de fato, empoderar não só pacientes, mas acho que profissionais de saúde também, gestores, para essa discussão. Então, nós achamos que o mínimo que deveria ser disponibilizado seria os custos e as fontes de custeio justamente da inovação, né? Então, custos com etapas pré-clínica e clínica no desenvolvimento do medicamento, e também uma transparência sobre os custos com publicidade e sobre as políticas de desconto do laboratório. Então, nós consideramos que isso é o mínimo para que se garanta um panorama regulatório mais justo, que permita maior acesso a medicamentos potencialmente. E aí eu quero falar um pouco de problemas de acesso relacionados à incorporação também, e eu dou um contexto aqui só do porquê que falar de incorporação é importante, que é o seguinte,
Claro que esses problemas regulatórios da CMED, eles dizem respeito a todas as drogas, né? Mas quando a gente está falando de terapias para doenças raras, esses problemas se exacerbam ainda mais, porque quando a gente olha, vamos dizer assim, o pipeline da indústria farmacêutica, a tendência é que a gente tenha uma concentração cada vez maior de investimentos no desenvolvimento de drogas órfãs, né, de terapias gênicas, muito caras, então, que representam uma parte muito grande do portfólio de investimento dessas empresas, e que também é isso, acabam, quando elas são de fato desenvolvidas, acabam sendo precificadas em um patamar que torna absolutamente impossível que o consumidor individual, o paciente individual, compre esse medicamento, né? Então, aqui eu tenho, do lado esquerdo do slide, só um gráfico mostrando a evolução no registro de terapias órfãs gênicas, e daí a gente pode ver aqui, inclusive, essa barrinha azul mais escura aqui da esquerda, as terapias oncológicas. A gente vê que, de fato, existe uma tendência de investir em doenças de maior complexidade, né? A gente vê que os que mais cresceram proporcionalmente são os registros de medicamentos órfãos para oncologia e neurologia. E aqui do lado direito tem uma matéria também falando sobre os investimentos da indústria farmacêutica em doenças raras. E aqui eu peguei esse trechinho que fala que, basicamente, todas as terapias que foram aprovadas nos Estados Unidos, nos últimos não sei quantos anos aqui, mas todas as últimas que foram aprovadas se tornam, subsequentemente, a terapia mais cara do mundo. Então, torna-se a droga mais cara do mundo. E daí é isso. Então, quando a gente está tratando da terapia mais cara do mundo, a não ser que a gente esteja falando do Jeff Bezos, não há paciente individual que consiga pagar essas terapias. E, por isso, depende-se da incorporação no sistema de saúde, né, e dos grandes pagadores, sejam eles, então, o governo ou a saúde suplementar. Aqui, só falando de alguns desafios de acesso da incorporação no SUS, primeiro eu trouxe alguns dados do orçamento do Ministério da Saúde, né? Eu peguei o orçamento de 2023, orçamento federal, claro, aqui não está entrando o orçamento dos estados e dos municípios, que também contribuem com assistência farmacêutica, mas o dado aqui é que a função saúde tinha uma despesa prevista para 2023 de 172 bilhões, desses, 19,5 bilhões eram destinados à assistência farmacêutica, isso é só 11,3%, e, inclusive, trouxe aqui gastos previstos com judicialização, só para a gente também ter uma ideia do quão pequeno isso é diante do orçamento como um todo, né? E acho que da insuficiência mesmo desse orçamento, né, para um sistema universal de saúde que cobre mais de 200 milhões de pessoas. E aí é isso, assim, de um lado a gente tem esse orçamento super limitado, de outro lado a gente tem a Conitec, que, apesar de ter uma capacidade crescente de avaliação de tecnologias, é frequentemente orientada pelos critérios econômicos que funcionam dentro desse panorama orçamentário super restrito, né? A gente tem uma participação social sabidamente limitada, né? Inclusive estava recentemente numa reunião do Conselho de Saúde, em que a Conitec estava falando justamente sobre como o padrão de participação nas consultas públicas ainda é muito restrito dentro de um determinado perfil de pessoas. Então, a gente sabe que, basicamente, são só a grande parte das pessoas que participam das consultas públicas da Conitec são mulheres brancas de meia idade, profissionais de saúde. A gente vê que não existe, de fato, uma representatividade adequada da sociedade como um todo, nesses processos de incorporação. A gente tem uma adoção recente de limiares de custo-efetividade, que são uma metodologia, primeiro, que foi adotada de uma forma também, de novo, pouco participativa e representativa, mas também que são uma metodologia questionada até na literatura, né? Enfim, não vou entrar no detalhe da discussão sobre isso, mas é isso. De um lado, a gente tem um orçamento super restrito, de outro lado, a gente tem um processo de incorporação super delicado, com muitos problemas, né? Se a gente está pensando em termos de representatividade mesmo.
E aí o resultado que a gente tem para isso é, inclusive, grandes limitações no acesso. Então, assim, pensando em medicamentos comuns, eu trouxe aqui um dado da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, está bem difícil de ler, mas acho que o dado principal aqui é o fato de que 73% em 2019 dos gastos com medicamentos no Brasil eram gastos privados das famílias. Eram as famílias, assim, tirando do próprio bolso para comprar medicamento. E daí a gente não está falando, claro, de terapia gênica, a gente está falando de omeprazol, aspirina, dipirona, é disso que a gente está falando, sabe? Remédio para glaucoma, diabetes, é disso que a gente está falando. Em comparação, menos de 5% do gasto intermediado publicamente, menos de 5% do gasto com medicamentos era feito pelo governo, né? Então, é isso. De um lado, a gente tem uma assistência farmacêutica que, para todo mundo, já é muito excludente. De outro lado, a gente ainda tem desafios grandes, né, para a incorporação de terapias gênicas e de medicamentos de alto custo. Claro, eu trouxe aqui o caso que todo mundo já conhece, que é o caso do Zolgensma, né? Eu acho que existe um esforço a ser reconhecido muito louvável da parte do poder público de pensar em novas metodologias de incorporação, né? Então, para o Zolgensma, a gente teve um acordo inédito de compartilhamento de risco, que é muito louvável, mas, por outro lado, esse acordo foi assinado no final do ano passado e, até hoje, esse remédio não está disponível para as pessoas no SUS, né? Então, é isso. Grandes desafios ainda da incorporação. Trazendo, então, agora o caso da incorporação da saúde suplementar, a gente tem a discussão nunca finda do rol da ANS. Eu vou passar um pouquinho do meu tempo, mas só uns 3 minutinhos. Só retomando o histórico, tenho certeza que todo mundo aqui já conhece, mas em junho de 2022, a gente tem uma decisão do STF que é contrária à jurisprudência majoritária até então, que determina a taxatividade do rol da ANS em regra, né? Existem algumas exceções, mas, em regra, decidiu-se pela taxatividade, contrariando mais de 20 anos de jurisprudência majoritária. Prevê-se, então, nessa decisão, uma possibilidade de contratação de cobertura adicional e uma outra possibilidade de cobertura excepcional condicionada ao cumprimento de aí uma série de requisitos também. Em setembro de 2022, então, 2 meses depois, a gente tem a aprovação e sanção da Lei 14.454, a chamada Lei do Rol, que fixou, então, a natureza exemplificativa do rol na Lei 9656, estabeleceu uma série de critérios também para orientar a cobertura de tecnologias ainda não incorporadas, e, em novembro, a gente tem um ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade número 7265, por uma representante de planos de saúde, buscando que esta lei do rol seja declarada inconstitucional. O julgamento dessa DI ainda está pendente. Pois bem, a gente tem toda essa celeuma, né, para resolver, na verdade, um problema que, desde antes, um problema de acesso que, desde antes, já se manifestava de forma muito grande, né, tanto que a gente tem uma judicialização crescente da saúde como um todo, mas da saúde suplementar em particular, né, o que acho que só mostra que, de fato, existe um problema de acesso muito grande. E o fato é que, nem com toda essa discussão, nem com a publicação de uma lei, enfim, democraticamente deliberada, a gente tem o problema resolvido, né? Então, eu trouxe aqui só algumas evidências de como isso continua sendo um problema, né? A lei, então, é de setembro do ano passado, a gente está em novembro já. Mais de um ano depois, a gente tem uma situação em que reclamações contra planos de saúde disparam e chegam a quase 900 por dia, né? E a gente tem, dentre essas reclamações, uma grande representatividade de reclamações relacionadas à cobertura, né? A gente tem, enfim, uma série de entraves publicados na mídia, vastamente conhecidos por todos que estão aqui, tenho certeza, para acessar esses tratamentos, independentemente da lei, né? A evidência que a gente tem, inclusive na própria atuação do IDEC, é que a lei não está sendo cumprida pelas operadoras, é simples assim, não está. E daí é isso aqui, trouxe aqui este gráfico das próprias reclamações sobre cobertura médica registradas na ANS. A gente, enfim, tem... As reclamações já eram muitas desde 2019. Em 2019, a gente tinha 12 mil reclamações por ano, mas 2023, só de janeiro a julho, a gente já teve 16.600 reclamações só relacionadas a isso. E aí,
De janeiro a junho, pois é, metade do ano só. E aí, só para terminar essa consideração, porque eu acho que daí abre muito pano para manga para a discussão, mas é importante ter noção, quando a gente está falando de incorporação de tecnologias, que a gente vive num país em que existe um sistema único composto tanto por um setor público quanto por um setor privado. O setor privado atua na saúde condicionado a um requisito de relevância pública colocado na Constituição. Né? E a gente tem uma saúde suplementar no Brasil que tem um modelo de cobertura duplicada, inclusive. Então, as pessoas que têm acesso a planos de saúde também fazem uso do SUS. Né? Por este motivo, a gente tem uma série de sobreposições e complexidades no cuidado que acabam empurrando, muitas vezes, o paciente, que é muito caro na saúde suplementar, para o SUS. A gente sabe isso, todos os profissionais de saúde sabem isso, quem trabalha com cobertura com planos de saúde sabe que o paciente, uma vez que vira caro demais, vai para o SUS. E é por isso que é muito importante, quando a gente está discutindo acesso também, principalmente na saúde suplementar, que a gente leve em consideração esse fato de que uma porta fechada em um dos sistemas vai levar necessariamente a uma demanda aumentada no outro, né? Então, acho que era isso que eu tinha a apresentar por enquanto, e daí agradeço novamente o convite e fico à disposição aqui para a discussão.